Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Você ama a palavra de Deus? Eu amo a palavra de Deus. Você admite, você reconhece que precisa da santa palavra de Deus e está ouvindo todo dia? Eu admito, eu reconheço, como está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos ouvir, estar em contato com a santa palavra de Deus. E nós vamos, nesse momento, lutar contra a nossa carne, vamos ficar em espírito, sem pressa. Vamos meditar na palavra de Deus e o Espírito Santo vai falar com cada um de nós. Hoje vamos ler aqui 3 trechos das Escrituras. A começar por 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Observe as palavras que o apóstolo São Paulo ele usa aqui. Veja só, tabernáculo, casa terrestre desse tabernáculo. Nós vamos ver que ele está se referindo ao nosso corpo. Ele chama o nosso corpo de casa terrestre deste tabernáculo. E ele diz: temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas nos céus. Ou seja, ele está se referindo do corpo celestial que nós teremos quando Jesus voltar. E ele continua: e por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é a do céu. Ou seja, o cristão, ele tem um sofrimento. Ele sofre porque ele está numa casa terrestre, que é passageira, que é corruptível. Casa terrestre desse tabernáculo. Mas o cristão sabe que existe um novo corpo, uma habitação, um edifício dos céus. Então o cristão, a pessoa que é de Deus, ela geme, ela sofre enquanto estiver aqui nesse corpo terreno. Existe uma espécie de um sofrimento que o cristão tem por ainda não estar na sua habitação, que é do céu. Continuando. Outra coisa, o cristão deseja, né? Deseja isso. Ele deseja ser arrebatado pelo Senhor Jesus. Ele deseja que Jesus volte rápido para que ele possa, então, estar na sua nova habitação, que é o novo corpo, o corpo que é do céu. Versículo 3. Se todavia estamos vestidos, não formos achados nus. O que é que significa isso? Estar vestido é estar neste corpo. E estar sem a roupa, vamos dizer assim, é não estar neste corpo. É não estar nesse corpo. Por exemplo, aqueles que já morreram em Cristo, aqueles que já deixaram esse mundo, eles estão despidos. Eles não estão vestidos mais com essa casa. Então aqui diz: se todavia estamos vestidos,
e não formos achados nus. Ou seja, no momento que o arrebatamento acontece, se nós estivermos vivos, se nós formos achados vestidos, nós seremos então revestidos da nossa habitação celestial. Nós seremos revestidos. Porque aqueles que morreram em Cristo, no momento que Jesus voltar, se Jesus volta nesse momento, eles estão nus, eles não estão vestidos com essa habitação terrestre. Então, no momento que Jesus volta, eles serão vestidos da sua habitação celestial. Agora, nós que estivermos vestidos, formos achados vestidos, nós seremos revestidos com a habitação celestial. Então, Paulo está falando aqui do arrebatamento da igreja, aquele momento em que Cristo há de transformar o nosso corpo corruptível num corpo incorruptível. Continuando. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, ou seja, o que é ser despido? Morrer. Nós sofremos não porque queremos morrer, mas revestidos, ou seja, nós não desejamos a morte física, nós desejamos o arrebatamento. E ele continua dizendo, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Ou seja, está muito claro. Eu tenho certeza, você que está me assistindo aí agora, se você é um cristão de fato e de verdade, você conhece o Senhor Jesus, você não quer morrer. Você não quer que o seu corpo seja colocado num caixão. Você quer participar do arrebatamento. Você não deseja morrer. Você deseja que Jesus volte antes de você ter que se separar do seu corpo. Pois bem, o versículo 5, ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Ou seja, Deus tem nos preparado, já nos preparou. Para quê? Para nós sermos revestidos, para nós termos a habitação celestial. E Ele nos deu o penhor do Espírito, ou seja, eu vou simplificar para o irmão, para a irmã, o que significa ter o penhor do Espírito. Com as minhas palavras, ter a segurança da salvação. O penhor é a segurança, é a garantia, vamos dizer assim, a segurança da salvação. O fato de nós, o Senhor ter nos dado o Espírito Santo, ter dado o Espírito Santo para os crentes, esse fato é o penhor. O Espírito é o penhor, é a garantia, é a segurança da nossa salvação, de que nós, em breve, deixaremos essa habitação terrestre para sermos revestidos com a habitação celestial. O 6. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ou seja, vamos parar aqui nessa parte, porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, porque nós andamos por fé e não por vista, é que nós desejamos a volta do Senhor. Nós estamos vendo um corpo terrestre, a casa terrestre desse tabernáculo. Mas a nossa fé, ela nos diz e nos prova que existe o corpo celestial, o nosso corpo celestial, e que em breve nós vamos ser revestidos, se nós formos achados vestidos, né? Se nós ainda estivermos nessa terra e Jesus voltar, nós seremos revestidos. Pois bem, se não estivermos mais, seremos então vestidos no momento do arrebatamento. Como diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então veja o que está dito claramente aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Nosso corpo abatido, e está falando a respeito do corpo glorioso do Senhor Jesus. O que Paulo fala aqui em 2 Coríntios 5, o corpo abatido é a casa terrestre desse tabernáculo. E o edifício, uma casa não feita por mãos eternas no céu, é o corpo glorioso que Jesus tem por nós. Para terminar essa palavra, vamos ler o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 15. Ele fica um bom tempo aqui só falando a respeito deste corpo e provando a respeito do corpo celestial. Veja só, ele vai dizer aqui, no versículo 35 de 1 Coríntios 15, veja só. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer? Ou seja, ele não está fazendo a pergunta, ele está afirmando. Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres. Observe aí, há corpos celestes e corpos terrestres. Nós estamos num corpo terrestre. Mas uma é a glória do celeste e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ou seja, vergonha, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. O meu amigo, minha amiga, veja só. Semeia-se em ignomínia. Muitos cristãos, eles têm uma morte, vamos dizer assim, vergonhosa. É verdade. Tem muitos cristãos, por exemplo, que morreram decapitados. Tiago, a tradição diz que Paulo também. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado. Terrível, né? Imagina a cena de Estevão lá caído, apedrejado. Provavelmente não era uma cena bonita de se ver. Tiago, decapitado. Não era uma cena bonita de se ver, agradável de se ver. Então estava semeando. Por isso que ele diz aqui, semeia-se em ignomínia, em vergonha. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Só que a ressurreição, ela vai acontecer. Tiago vai ressuscitar. Estevão vai ressuscitar. Em vigor. Em glória. Eu sei que tem irmãos em Cristo que morreram de acidente. Tem irmãos em Cristo que morreram doentes. Mas vão ressuscitar em glória. Glórias a Deus. Versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual.
O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrestres. Qual celestiais? Celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Vamos parar aqui. Veja, ele está dizendo aqui, a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, que nós trouxemos a imagem do que é terreno, de Adão. Adão tinha um corpo assim, igual ao nosso, um corpo terrestre, natural. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele recebeu aquele corpo celestial. Por isso que Jesus, os discípulos estavam lá, estavam reunidos, naquele domingo à tarde, triste, chorando. E Jesus, naquele primeiro dia que ele ressuscitou, ele atravessa a parede, porque as portas estavam trancadas. Os discípulos pensaram que Jesus era um espírito. Mas Jesus comeu um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E disse para eles apalpar, tocar neles e ver que um espírito não tinha carne e osso como eles viam que ele tinha. Então ali nós podemos ver alguma coisa, algumas informações de como é o corpo celestial. É um corpo que pode ser tocado pelo físico, é um corpo que tem carne e ossos, que pode se alimentar dos mesmos alimentos que a gente se alimenta. É verdade, porque Jesus se alimentou. É um corpo que pode subir, pode atravessar uma parede. É um corpo poderosíssimo. É um corpo maravilhoso. E ter esse corpo e poder viver nesse corpo para sempre é melhor do que ganhar qualquer dinheiro nesse mundo. É melhor do que fama, sucesso, reconhecimento do mundo. É melhor do que ganhar o mundo. O diabo apresentou para Jesus as glórias deste mundo, as riquezas. Ele levou Jesus a um alto monte e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus disse: vai-te, Satanás. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Mais ou menos isso que Jesus disse. Ou seja, o diabo oferecendo para Jesus as glórias da terra. O Senhor Jesus sabia que as glórias do céu são incomparáveis. O que é as glórias, as riquezas aqui dessa terra? Só esse corpo que nós vamos ter já é motivo para nós nos animarmos, né? Vamos nos animar, porque por mais que sofremos aqui nessa terra, por mais que as coisas às vezes não deem certo, por mais que a gente chore, por mais que a gente se entristeça, mas daqui a pouco nós vamos estar nesse corpo glorioso e não vamos sentir mais nenhuma dor, não vamos pecar, a vida será perfeita. Veja o que o apóstolo Paulo continua dizendo. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Graças a Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, tem muitas pessoas que se importam com poucas coisas, com coisas insignificantes. Tem pessoa que fica nervosa, fica frustrada,
pelas coisas aqui desse mundo. Por quê? Provavelmente porque não creem na palavra de Deus. Se não creem, não esperam estas coisas boas que virão. Não têm certeza da vida eterna. Nós que somos cristãos, seguidores do Senhor Jesus, a gente não se importa com muita coisa, não. Com os detalhes dessa vida, não. A gente não se importa, não. Não. Por quê? Porque nós estamos esperando Jesus voltar. Nós sabemos que tudo vai ser perfeito. Tem pessoas por aí matando umas às outras, agredindo. Meu Deus do céu. Pessoa importando com coisas bobas. Por quê? Porque ou não conhece a palavra de Deus, ou se conhecem, não creem na palavra de Deus. Um exemplo que eu tenho para mim a respeito da ressurreição é o seguinte. Você sabe que a nossa vida terrena, ela teve um início. Deus nos deu uma vida. Nós não somos eternos como Deus é eterno. A nossa alma é eterna, ou seja, nós fomos criados, nós tivemos um início. Deus não teve início. Ele é eterno, não teve início e nem terá fim. Ele é de eternidade a eternidade. Nós não somos de eternidade a eternidade, nós fomos criados e a nossa alma se tornou, depois da criação, se tornou eterna. E nós temos a vida eterna, nós que cremos no Senhor Jesus, nós que temos Jesus. Então, como que a nossa vida começou? Dentro do ventre da mãe, como essa ilustração aí, ó, que você está vendo, né? Essa ilustração aí. Nós começamos aí dentro do ventre da mãe. Quando nós estávamos aí, nós estávamos vivos. Nós tínhamos os nossos pensamentos. Para dizer a verdade, nós não nos lembramos o que nós pensávamos, mas estávamos vivos lá dentro do ventre da mãe. O nosso mundo que nós conhecíamos era aí. Não sabíamos nós que havia todo um mundo diferente aqui fora. E quando chegou o momento de nós nascermos, então nós conhecemos um novo mundo. E hoje nós temos consciência, né? Assim também, no momento que chegar a nossa hora, seja pelo arrebatamento, ou seja pelos anjos, nós vamos ver a verdadeira vida, que é a vida eterna. Vamos estar no corpo glorificado, no corpo celestial. E com certeza nós vamos ver o quanto é melhor estar lá, né? Estar lá na vida eterna. O quanto valeu a pena. Como diz aquela música, né? Vai valer a pena. Então, assim como a criança nasce e vê que com o tempo ela tem aquela, vamos dizer assim, aquela consciência que aqui fora é melhor do que no ventre da mãe, né? A verdadeira vida é aqui. Mas depois que Jesus voltar, ou se os anjos vierem nos buscar antes, nós vamos nos ver na verdadeira vida mesmo, que é a vida eterna com Deus. Deus abençoe, guarde essa esperança, como diz lá em Romanos, né? Alegrai-vos na esperança, sede perseverantes na oração. Glória a Jesus. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.